Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Hoje nós falaremos aqui sobre Eu vou fazer um apanhado aqui do chamado DNA, da essência e da energia que é o Corinthians, tá? Talvez pouca gente fale sobre isso, até muitos psicólogos já tentaram explicar isso, mas vamos ver se eu consigo passar para vocês essas informações. Mas antes disso, eu gostaria muito que vocês entrassem no nosso canal, que vocês se inscrevessem no nosso canal, ativassem o sininho, compartilhassem com seus amigos, tá? E ajude a enriquecer nosso canal também com os comentários de vocês, com as observações também, tá bom? Então, como eu havia dito, o Corinthians sempre acompanhou a história, né? O seu nome, a origem do seu nome é histórico. Corinthians, ele é copiado no nome da cidade de Corinto, que fica lá no noroeste da Grécia, ficava no noroeste da Grécia, né? Hoje já não tem mais esse nome, hoje o nome da cidade é Gorto, mas foi um lugar muito difícil. Haja visto o quê? Vamos voltar 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo, quando ele foi para a Grécia, o primeiro lugar que ele foi na cidade de Corinto. Por que na cidade de Corinto? Porque era um lugar muito difícil, uma energia muito pesada. Lá a prostituição era liberada, a corrupção corria solta, muitos crimes, muitos roubos. Era uma discórdia, uma desavença total. Então era um lugar realmente de uma energia muito densa. Então ali o apóstolo Paulo, pode olhar na Bíblia, vocês vão ver que a maioria das cartas que ele escreve na Bíblia é para os coríntios, exatamente, porque lá era um lugar muito difícil. E com o passar do tempo, né, Corinto foi se desenvolvendo tudo até surgir a época helênica, quando eles entram em luta aí com os espartanos, isso em 395 até 387 a.C., aquela briga sangrenta também, tudo por terra, tudo por território, tudo pela conquista da Grécia Antiga. Talvez só não tenha sido maior que as batalhas de Aquiles, mas realmente foram batalhas sangrentas que teve nesse período. Em 146, a República Romana, então, não existia ainda o Império Romano. O Império Romano realmente ele só vai existir lá em 27 a.C., mas é em 44 a.C. que termina a República com a morte de Júlio César e fica 17 anos, né, uma guerra civil em Roma para voltar realmente à instituição do Império. Só que em 48 a.C., Júlio César já tinha mandado reconstruir a cidade de Corinto. Ele gostava muito daquela cidade, ele já havia conquistado a Grécia, então ele queria reconstruir a cidade de Corinto. Ele reconstruiu antes de sua morte, porque em 50 ele já tinha descoberto e fundado a cidade de Paris, né, que se chamava Lutécia naquela época, que era apenas a ilha onde fica Notre Dame. Então olha como o Corinthians, olha como ele entra na história, que interessante que é isso. Possivelmente a única vez que os ingleses de Oxford e Cambridge, né, se uniram para montar um time de futebol. Tanto é que a regata que eles fazem, então a competição de remo que eles fazem hoje lá, já tem 195 anos, ela é quase bicentenária. E eles não se falam, é uma rivalidade muito grande, tanto é que a família real participa dessa competição de remo. Olha a importância disso aí. Para as duas maiores universidades de Londres, que é Oxford e Cambridge. Foi a única vez que eles se uniram. Aí montaram um time de futebol, o Corinthians Futebol Clube, que depois veio para o Brasil. Aí aqui os operários aqui se inspiraram nesse time para montar um time de futebol. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, com toda essa história, né? Falar de Paulo, falar de Júlio César, falar da fundação de Paris, falar dos Coríntios, falar da cidade de Corinto. O que eu quero dizer com tudo isso? É que o Corinthians trouxe isso até hoje. O Corinthians nunca conseguiu uma paz, ele nunca conseguiu ser homogêneo, conseguir ter uma tranquilidade, tanto política como esportiva. É uma gangorra, uma metamorfose mas constante o Corinthians. O Corinthians sempre foi essa ebulição, esse vulcão, né, que está sempre pronto para explodir, para devastar tudo, para rachar a terra, para transformar os caminhos. E a sua torcida, ela faz parte integrante disso. Ela é uma torcida realmente que sente esse clima, que nunca abandona, mesmo sabendo de todas essas dificuldades que é uma hegemonia corintiana. Não existe, não tem como a gente fazer isso, cara. Se o Corinthians conseguir fazer realmente com que ele tenha paz, com que ele ganhe todos os títulos possíveis, possivelmente a graça do futebol vai se perder. E o Corinthians é a graça do futebol, porque lá atrás ele conseguiu, né, tirar das elites, como se tirasse dos romanos e passasse o poder para os pobres, para os escravos. Voltando na história,
Então o Corinthians tira da elite lá do futebol a primazia e joga para o povo, a população, que era jogado na várzea. O que significa várzea? Várzea são territórios fluviais. E o futebol só era jogado nas beiras dos rios. Tanto é que naquele período, naquela época, no começo do século XX, no final do século XIX, de novembro a março não existia futebol, não tinha como jogar futebol. Porque devido às chuvas, às enchentes, tudo sumia. Então ficavam 4 meses praticamente sem a diversão que era o futebol da época. O futebol era uma diversão. Chegava aqui há pouco tempo, não era o futebol, não era o esporte de predomínio, eram outros esportes que estavam na frente, mas já começava a crescer, principalmente na camada mais simples. Então, olha, vamos ver, puxa, o Corinthians ficou períodos sem ganhar campeonato, o Corinthians teve crises absurdas, o Corinthians teve presidentes que mais se preocuparam com a sua condição social e política, do que propriamente com o clube. Muita gente se serviu das histórias, das conquistas corintianas, da lenda corintiana. Tem muita gente que conseguiu cargos públicos, né? Como vereador, como prefeito, até como governador aqui nesse estado, com a flama e com a bandeira do Corinthians, como um pano de fundo, realmente fazendo com que aquilo fosse lembrado na hora decisiva, pelos corintianos, que já era a maioria naquele período. Então, a imprensa sempre usou o Corinthians realmente como uma forma, ou como uma bandeira para se levantar, para vender jornal. É muito mais interessante você vender jornal quando o Corinthians está em crise do que quando ele está bem. É fácil falar quando as coisas estão boas, porque o próprio corintiano fala isso. Mas quando está mal, realmente é um prato cheio para nossos adversários, para a imprensa, para aqueles que não gostam do Corinthians, digamos assim, para aqueles que não torcem para o Corinthians, digamos assim. Então o Corinthians é essa metamorfose, é essa transformação, é um oxigênio. O Corinthians, ele é a cachaça e o circo do povo. Tá? Se não tiver, vai perder muita graça do esporte, né? As brincadeiras vão deixar de aparecer. O fato dele ter ficado muito tempo sem ganhar um campeonato paulista contou. O fato dele, né, demorar muito para conquistar seu primeiro campeonato brasileiro também. O fato dele ter demorado muito para ganhar sua primeira Libertadores e ganhou de forma invicta também era um outro motivo. Tudo era um motivo para você perseguir o Corinthians. Mas o Corinthians sempre foi firme e forte na sua história, na sua pujança, e tenta agora, a partir de agora, tenta escrever uma nova página, né? E quem sabe com dias melhores, uma profissionalização melhor, com um regime profissional mais concreto, né? mais decidido, mais dividido, né? Mais distribuído dentro do próprio clube, para que ele cresça de uma forma constante, não apenas por algumas ocasiões ou por alguns momentos, mas que de fato ele possa realmente voltar a ser aquele altaneiro, né? Aquele do seu hino, aquele da sua história, aquele das suas conquistas. Então é isso que eu queria falar hoje sobre o Corinthians. Eu queria falar dessa dificuldade que ele tem, de tentar uma paz, né? Uma paz interior. Ele traz desde a época lá de trás, né? Há mais de 2000 anos, na época do cristianismo, quando já existia a cidade de Corinto, né? Então ele traz todo esse DNA, então não tem como ele escapar. Ele é oriundo de tudo aquilo que passou lá atrás. E ele é a essência de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, e ele é o caminho de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. O Corinthians é isso aí. Ele é totalmente um vulcão. Um vulcão que, quando explode, realmente fica muito difícil de controlar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, de mais essa conversa nossa aqui, né? De amigos, falar um pouquinho mais da nossa trajetória, da nossa vida, e que vocês realmente possam enriquecer mais um pouquinho do conhecimento de vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai aparecer aí embaixo, inscreva-se, aperta lá se já está inscrito no nosso canal, você vai compartilhar com a gente, você vai curtir com a gente todos os episódios que já foram feitos anteriormente, e espero que vocês gostem. Um abraço a todos e até um próximo episódio.